Olá, está no ar o Jornal Panorama e traz para você as notícias da Assembleia Legislativa. Parlamento Capixaba realiza eventos de conscientização sobre a necessidade de promover a inclusão de pessoas com deficiência. Desafiando os limites, diminuindo as diferenças. Esse é o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada neste ano entre os dias 21 e 28 de agosto. No Parlamento Capixaba, as comemorações começaram com uma exposição de artigos confeccionados por integrantes da APAI do Espírito Santo. As ações dessa semana têm o objetivo de sensibilizar a população sobre a necessidade de políticas públicas para a inclusão social. Um grupo de deficientes que são diferentes dos deficientes físicos, são diferentes dos surdos, são diferentes dos cegos, que têm características próprias, específicas e que precisa ser entendido como eles vivem, como é que eles se adaptam ao seu dia a dia, como é que eles pensam, inclusive, porque tem uma lógica. E essa semana é um momento dessa reflexão. A data também foi tema de sessão solene na casa. O hino nacional interpretado em Libras, a língua brasileira de sinais, abriu a solenidade, marcada por várias apresentações que emocionaram o público. A presença do Senhor. O resgate das conquistas e desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência também deram o tom dos discursos. Quando nós decidimos por fazer esse momento, nós estamos contribuindo para melhorar a qualidade de vida do cidadão espírito-santense. A gente já ganhou muita coisa, mas a gente tem que ganhar muita ainda, porque a gente não pode deixar a vida parada. A gente tem que sempre tentar adquirir o melhor possível para a gente sobreviver no dia a dia. Também teve destaque o Plano Nacional de Educação, que está em análise no Senado Federal. A matéria prevê o fim do repasse de recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, às instituições que oferecem educação especial. Significa dizer que a gente vai deixar uma grande parcela das pessoas com deficiência intelectual sem escola especializada para elas. Porque hoje, efetivamente, a escola regular, grosso modo, eu não estou generalizando, ela ainda sofre dificuldades para absorver esses alunos, esses usuários. Eu saio daqui com um compromisso muito maior de continuar com essas discussões para que a gente possa realmente melhorar cada vez mais a vida do cidadão espírito-santense e, em especial, o cidadão com essa deficiência. Deputados debatem direitos e deveres de empregados e empregadores. A discussão aconteceu em solenidade realizada para marcar os 70 anos da legislação trabalhista no Brasil. Autoridades da Justiça do Trabalho defenderam a manutenção das atuais regras que regulam as relações entre trabalhadores e patrões. A defesa das normas atuais ocorreu durante sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa em comemoração aos 70 anos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT é um conjunto de normas que estabelecem direitos e deveres de empregados e empregadores. Foi implementada pelo ex-presidente Getúlio Vargas, por meio de decreto assinado em 1º de maio de 1943. A CLT garante o equilíbrio de forças entre trabalhadores e patrões. Uma vez que Getúlio Vargas tomou posse, que tomou o poder, ele passou a estabelecer normas mais e mais, protegendo os trabalhadores. Essas normas eram normas esparsas, uma lei aqui, outra acolá, e houve necessidade de reunir todas essas regras, salário mínimo, férias, repouso semanal, num único ordenamento. E é por isso que a CLT ganhou o nome de consolidação. Além da CLT, também tem que ser homenageada a Justiça Federal do Trabalho, que hoje é um refúgio
tanto do trabalhador quanto do empregador. E ela proporciona esse equilíbrio. Então nós não podemos deixar passar sem que seja pelo menos essa homenagem singela, tanto à CLT quanto à Justiça Federal do Trabalho. Hoje é dia de plenário do povo. Acompanhe com a gente o que as pessoas pensam sobre o estado de conservação dos abrigos de ônibus da região metropolitana. Péssimos, desconfortáveis, deixa muito a desejar. Eu sou turista aqui e não estou gostando. Podia ter um pouco mais de conforto, né? Precisa de proteção, principalmente pelo alto aí, para o abrigo da chuva e do vento. Deixa muito a desejar, tanto em tempos de sol, que não cobrem praticamente nada, quanto em dias de chuva também. Um dia de chuva de vento, né? Tipo uma ventania como teve recentemente. Eu acho que a gente acaba correndo um sério risco. Uma vergonha, né, esses abrigos. Se é que pode se chamar de abrigo, né, eu acho uma calamidade. Primeiro, quando está quebrado, lugar para sentar dificilmente tem. Quando está todo mascarado também de cartazes. Então eu acho horrível. A gente paga uma passagem que é um absurdo, né? Para não ter nem onde ficar aguardando o ônibus. Eles poderiam ser melhor, né? Para tapar mais o sol, tapar mais a chuva. Perto da minha casa mesmo não tem abrigo, não tem. Quando chove, molha as pessoas, aí a gente se abriga nas casas, então isso que é muito difícil, entendeu? Então com certeza varia de cidade, às vezes até de bairro mesmo. Jardim da Penha, né, Praia do Canto, a gente tem mais segurança, nos outros já é uma coisa meio bagunçada, vamos falar assim. As diferenças, na minha opinião, é que em alguns lugares a gente vê que está mais estruturado. Até alguns pontos de ônibus você não se sente segura. Outros você consegue até sentar, como eu estou sentada agora. No meu bairro não tem nem coberto, aqui ainda tem um coberto, mas no meu bairro não tem coberto. Às vezes nem a placa de ônibus é porque a gente sabe mesmo que é o ponto de ônibus, porque às vezes nem a placa não tem. Todas as prefeituras, todos os municípios deveriam se unir e a gente fazer do estado do Espírito Santo, nem que seja pelos pontos de ônibus de forma padrão. E a gente consegue receber mais turistas, a qualidade de vida da população melhora. Ficando no modelo tudo padrão, quem sabe ficaria, né, mais organizado, mais fácil para a prefeitura, os municípios conservarem, né? Desde que construam confortavelmente, tem um lado positivo. Porque não adianta também fazer uma coisa sem um projeto específico e não adiantar de nada, ser bonito e não servir, não ter utilidade. Eu acho que seria o mais certo, né? Teria que ter essa padronização, ponto de ônibus com condições, pelo menos mínimas, para a gente aguardar o ônibus. Pensando nisso, a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa vai propor à Secretaria de Transportes e Obras Públicas que seja feito um convênio entre o governo do estado e os municípios para definir um padrão de qualidade e arquitetura para os pontos do sistema Transcol. Seja através de convênio ou de uma outra ação similar, uma vez que nós não temos noção da amplitude do convênio existente hoje entre prefeituras e governo do estado. E aí nós queremos que o governo do estado encampe essa questão, assuma para si essa responsabilidade e padronize esses abrigos de ônibus, garantindo assim uma qualidade melhor para que, em conjunto com o transporte coletivo, o usuário possa ter esse direito garantido. Uma mistura cultural de diferentes povos e que resultou em manifestações ricas e diversas. Assim é o folclore capixaba, uma parte fundamental da história do Espírito Santo e que você conhece melhor agora no Jornal Panorama. O Dia do Folclore Brasileiro é celebrado em 22 de agosto. A data é uma forma de valorizar as histórias e personagens da nossa cultura. No Espírito Santo, são várias as manifestações culturais que marcam o nosso folclore. Entre as mais importantes está o Congo, tradição musical marcada pelo som dos tambores e da casaca. Essa tradição que a gente vê, principalmente no período natalino, percorrendo as ruas de dezenas de comunidades no Espírito Santo, atraindo centenas de milhares de devotos, né, principalmente na brincadeira da fincada e da puxada do mastro, como já dizia o mestre Guilherme Santos Neves, é a manifestação folclórica que mais nos qualifica e mais dá identidade para o capixaba no Espírito Santo.
O folclore capixaba também é composto por danças e festas tradicionais, com influência de povos de vários países que fizeram parte da colonização do estado. O Espírito Santo pode ser considerado um verdadeiro mosaico cultural. Faz do estado do Espírito Santo como que uma síntese do Brasil. Nós temos todos os elementos português, negro e índio que todo o resto do Brasil tem, misturado ao alemão, ao italiano e, além disso, a outras etnias europeias, sem falar nas inúmeras etnias africanas que vieram com o povo negro para o estado. No século XXI, o que diferencia a humanidade, o que vai diferenciar os homens, sempre será a sua cultura, as suas identidades culturais, os seus valores morais que ele cria através da sua vivência no mesmo espaço geográfico. Então, cada vez mais eu acho que a identidade, e aí a cultura popular tem um peso muito grande, ela será fundamental para o diálogo da humanidade. No Parlamento Capixaba há um colegiado para tratar do assunto, a Comissão de Cultura e Comunicação Social. O papel do parlamento é garantir a proteção a essas manifestações populares, porque tem manifestações populares dessa que vivem no limiar da extinção. Então elas requerem políticas públicas que facilitam a sua continuidade ao longo do tempo. Mas além disso também políticas públicas de incentivo, para que as pessoas possam ter conhecimento dessa manifestação folclórica e da sua identidade cultural. E o Jornal Panorama termina aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados pelo nosso site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.